Salve, minha gente! Sejam bem-vindos a mais um Bíblia para Preguiçosos. Eu sou Eric Camacho e hoje nós vamos dar continuidade à leitura do livro de Judite. Antes da gente retomar a leitura, e se você está comigo, por favor, assista ao vídeo até o final, deixe o seu like, se inscreva no canal e preste bastante atenção no vídeo para que no fim você possa fazer um belo comentário, tá bem? Vamos lá ao capítulo 4. Ameaça ao povo de Deus. Os israelitas da Judéia ficaram sabendo de tudo o que Holofernes, general de Nabucodonosor, rei da Síria, tinha feito às nações, atacando seus templos e entregando-os ao saque. Então, ficaram aterrorizados com Holofernes e temeram a Jerusalém e pelo templo do Senhor seu Deus. Eles tinham voltado do exílio fazia pouco tempo e todo o povo da Judéia se havia reunido novamente. Os utensílios, o altar e o templo haviam sido recentemente purificados da profanação. Então mandaram mensageiros por todo o território da Samaria, Acona, Bet-Horon, Belmaim, Jericó, Coba, Aissora e ao vale de Salém. Ocuparam o topo dos montes mais altos, fortificaram as aldeias da região montanhosa e ajuntaram provisões para a guerra, pois nesse tempo tinham acabado de fazer a colheita. O sumo sacerdote Joaquim, que nessa ocasião se achava em Jerusalém, escreveu aos habitantes de Betúlia e Botomestaim, que estão diante de Esdrelon, em frente da planície vizinha de Dotaim. Ele mandou que ocupassem as passagens da serra, porque era por aí que passava o caminho para a Judéia. Desse modo, era fácil impedir que o inimigo avançasse, porque o desfiladeiro era tão estreito que somente se podia passar 2 a 2. Os israelitas obedeceram ao sumo sacerdote Joaquim e ao conselho dos anciãos do povo de Israel, que tinham sede em Jerusalém. Ao mesmo tempo, cada israelita suplicou insistentemente a Deus e todos se humilharam diante dele. Eles e suas mulheres, seus filhos e rebanhos, e todos os imigrantes, mercenários e escravos se vestiram com pano de saco. Os que viviam em Jerusalém, inclusive mulheres e crianças, se prostraram diante do templo, com cinzas na cabeça, e estenderam as mãos diante do Senhor. Cobriram o altar com panos de saco e clamaram a uma só voz e com ardor para que o Deus de Israel não entregasse seus filhos ao saque, nem suas mulheres ao exílio, nem a destruição às cidades que tinham herdado, nem o templo à profanação e caçoadas humilhantes das nações. O Senhor ouviu-lhes o grito e tomou conhecimento das tribulações deles. O povo jejuou por dias seguidos em toda a Judéia e em Jerusalém, diante do templo do Senhor Todo-Poderoso. O sumo sacerdote Joaquim, junto com todos os sacerdotes e ministros do culto do Senhor, ofereciam o holocausto diário, as ofertas e os dons voluntários do povo. Vestidos com panos de saco e com cinza sobre os turbantes, eles clamavam com toda a força ao Senhor, para que protegesse a casa de Israel. Capítulo 5. A força do povo é a prática da justiça. Holofernes, general do exército assírio, foi informado de que os israelitas estavam se preparando para a guerra. Contaram-lhe que eles tinham fechado as passagens das montanhas, fortificando o topo dos montes mais altos e preparado obstáculos nas planícies. Holofernes ficou enfurecido e convocou todos os chefes moabitas, generais amonitas, governadores do litoral e lhes perguntou: Cananeus, digam-me, que gente é essa que vive na serra? Em que cidades moram? Qual é a potência do exército deles? Em que ponto está seu poder e sua força? Que rei os governa? Por que não se dignaram vir ao meu encontro, como fizeram todos os povos do ocidente? Aquior, chefe de todos os amonitas, respondeu: Escute, meu senhor, o que este seu servo vai dizer.
Vou contar-lhe a verdade sobre esse povo que vive na terra aqui perto. Aliás, que vive na serra aqui perto. Não direi mentiras. Esse povo é descendente dos caldeus. Primeiro estiveram na Mesopotâmia, porque não quiseram seguir os deuses de seus antepassados que viviam na Caldeia. Eles abandonaram a região de seus antepassados e adoraram o Deus do céu, que reconheceram como Deus. Os caldeus, porém, os expulsaram da presença de seus deuses e eles tiveram que fugir para a Mesopotâmia, onde ficaram por longo tempo. O Deus deles ordenou que saíssem daí e fossem para a terra de Canaã. Instalaram-se aí e ficaram muito ricos em ouro, prata e rebanhos numerosos. Em seguida foram para o Egito por causa de uma fome que atingia o país de Canaã. E aí ficaram enquanto havia alimento. No Egito multiplicaram-se muito e se transformaram num povo numeroso. O rei do Egito, porém, ficou contra eles e os explorou no trabalho de preparar tijolos, e eles foram humilhados e tratados como escravos. Então eles clamaram ao seu Deus, e este castigou todo o país do Egito com pragas incuráveis. Os egípcios então os expulsaram do país. Deus secou diante deles o Mar Vermelho e os conduziu pelo caminho do Sinai e de Cades-Barne. Eles expulsaram todos os habitantes do deserto, instalaram-se na terra dos amorreus e exterminaram pela força todos os habitantes de Rezebom. Depois atravessaram o Jordão, tomaram posse de toda a serra, expulsaram os cananeus, ferezeus, jebuseus, siquemitas e todos os gergeseus, e aí viveram por muito tempo. Enquanto não pecaram contra o seu Deus, a prosperidade estava com eles, porque o Deus deles odeia a injustiça. Mas quando se afastaram do caminho que Deus lhes havia marcado, uma parte deles foi completamente exterminada em guerras e a outra foi exilada num país estrangeiro. O templo do Deus deles foi arrasado e suas cidades foram conquistadas pelo inimigo. Mas agora eles se voltaram para o Deus deles, regressaram da dispersão, ocuparam Jerusalém, onde está o templo deles, e repovoaram a serra que tinha ficado deserta. Agora, meu soberano e Senhor, se essa gente se desviou pecando contra o Deus deles, comprovemos essa falta e subamos para atacá-los. Contudo, se eles não tiverem pecado, é melhor que o Senhor os deixe em paz. Caso contrário, o Senhor e Deus deles vai protegê-los e nós ficaremos envergonhados diante de todo o mundo. Quem é Deus frente a Nabucodonosor? Quando Aquior acabou de falar, todos os que estavam ao redor da tenda protestaram. Os oficiais de Holofernes, os habitantes do litoral e os moabitas queriam matar Aquior. E diziam: não vamos ficar com medo dos israelitas. É um povo sem exército e sem forças para aguentar um combate duro. Por isso vamos lá. Serão presa fácil para todo o seu exército, senhor Holofernes. Capítulo 6. Quando se acalmou o alvoroço dos que assistiam à reunião, Holofernes, general do exército assírio, disse a Aquior, na frente de toda a tropa estrangeira e de todos os moabitas: quem é você, Aquior, e esses mercenários de Efraim, que profetizarem dessa forma, aconselhando-nos a não lutar contra os israelitas, porque o Deus deles vai protegê-los? Quem é Deus além de Nabucodonosor? Nabucodonosor enviará sua força e exterminará os israelitas da face da terra, e o Deus deles não conseguirá salvá-los. Nós, servos de Nabucodonosor, os esmagaremos como se fossem um só homem. Não poderão resistir à nossa cavalaria. Nós os queimaremos de uma só vez. Seus montes ficarão embriagados com o sangue deles, e suas planícies transbordarão de cadáveres. Eles não poderão ficar de pé diante de nós. Todos morrerão, diz o rei Nabucodonosor, o Senhor de toda a terra. Ele assim falou, e suas palavras não serão desmedidas. Quanto a você, Aquior, mercenário amonita, você disse essas frases num momento de loucura. Por isso,
não voltará a me ver até que eu castigue essa gente que escapou do Egito. Então a espada de meus soldados e a lança de meus oficiais atravessarão suas costelas, e você cairá entre os feridos deles. Meus servos vão levar você para a montanha e deixá-lo em alguma cidade dos desfiladeiros. Você ficará vivo para ser morto junto com eles. Se você confia que eles não serão capturados, não fique de cabeça baixa. Nada do que eu disse ficará sem se realizar. Holofernes ordenou aos servos que estavam na tenda para pegarem Aquior, o levarem a Betúlia e o entregarem aos israelitas. Os servos agarraram Aquior e o levaram para a planície, fora do acampamento. Daí se dirigiram para a serra e chegaram às fontes que estão abaixo de Betúlia. Quando os homens da cidade os viram no alto dos montes, pegaram suas armas, saíram da cidade e foram para lá. Enquanto os atiradores jogavam pedras sobre os homens de Holofernes para impedir que subissem. Então esses desceram pela encosta do monte, amarraram Aquior e o deixaram ao pé do monte, e voltaram para junto do seu senhor. Então os israelitas desceram da cidade e foram até Aquior. Eles os desamarraram e o levaram a Betúlia para apresentá-lo aos chefes da cidade. Nesse tempo, os chefes eram Osias, filho de Micas, da tribo de Simeão, Cabres, filho de Gotoniel, e Carmes, filho de Melquiel. Eles convocaram todos os anciãos da cidade, também os jovens e as mulheres foram para a assembleia. Colocaram Aquior no meio de todos, e Osias lhe perguntou o que havia acontecido. Então Aquior contou-lhes o que haviam falado no conselho de Holofernes, o que ele próprio tinha dito aos chefes assírios e as vantagens que Holofernes tinha contado contra Israel. Então o povo se prostrou, adorou a Deus e suplicou: Senhor Deus do céu, olha do alto o orgulho deles e tem piedade da humilhação de nossa gente. Acolhe hoje com boa vontade a presença daqueles que são consagrados a ti. Depois animaram Aquior e o elogiaram muito. Osias o levou para sua casa e ofereceu um banquete aos anciãos. E durante toda essa noite ficaram invocando o auxílio de Deus de Israel. Muito bem, obrigado a você que acompanhou a leitura até aqui. Não esqueça aí de fazer o seu comentário e deixar o seu like. A gente se vê no vídeo de amanhã. Um grande abraço e tchau.